O Emerson, nós sabemos que não é um 9, né? Não é um 9, e nessa questão de ficar mudando muito as equipes, falta o entrosamento, e quem mais sofre são os jogadores da frente, porque a bola não chega do jeito que tem que chegar, mas a gente vê uma disposição que o Emerson sempre teve. Aqui no dia a dia eu vejo os jogadores mais jovens aqui, caso de Pedrinho, como é que olha para o Emerson com respeito. Mas falando do Emerson, cara, que tem me ajudado muito, é outra pessoa, outra participação diferente do que foi ali como atleta. Ele sabe que com 39 anos aí é difícil, ele sabe, e a gente está tendo todo esse cuidado, mas toda vez que foi para campo aí, foi muito importante, está me ajudando muito aí. Não sei o que vai acontecer, não reunimos sobre isso ainda, que tem ainda 2 meses para a parada da Copa, e ele tem contrato até lá, nós não sentamos aí, mas meu desejo é que ele fique aqui no clube pelo menos até o final do ano. Até o fim do ano. O desejo do treinador, eu imagino que será atendido. Agora, como o Carille... Já tem um jogador que chegou sem ele querer, hein, como o Carille é transparente, aquilo que eu falei, ele respondeu tudo que ele pensa a respeito do atleta. Eu não renovaria o contrato. Eu acho que foi uma grande homenagem, sai como bicampeão paulista. Não renovaria. Sai como bicampeão paulista, entra no museu do clube na história. Eu acho que pelo que ele fez até aqui, pela importância dele, dentro de campo, porque ele resolveu os jogos pro Corinthians. Jogos difíceis. Eu manteria o Emerson Sheik até o final do ano. Até porque você olha pro banco, e no banco você tem Casim. E pelo mercado. E no banco você tem Júnior Dutra. Casim saiu na foto do título. Tirou foto com a taça. Isso é uma das coisas ridículas que tem. Então o Emerson Sheik tem sido importante. Ele participou. De forma decisiva. Você acha ridículo o jogador campeão tirar foto com a taça? Eu acho, porque o Casim não joga nada. Ele tinha que fazer outra coisa. Agora, o Emerson Sheik tem que ficar no Corinthians até o final do ano. Sim, senhor. Isso, depois da belíssima frase, ridículo um jogador campeão tirar uma foto com a taça. Eu acho que, em outras palavras, ele tá mandando você se calar. Eu tô nem aí pra ele. Os mesmos produtores de Demita o Guardiola e Demita o Carille antes de Corinthians 3, Palmeiras 2. Isso. Você, voltando ao Sheik. Me admira você achar que Casinha é jogador de bola. Me admira você achar que um campeão é um campeão. Ele não é campeão nada. Ele não fez nada de útil no campeonato. Não. Ele fez a mesma coisa que o Walter. O Walter que não jogou foi igual o Casinha. Como diria o André Henning, não vão bater palma, mas... Bater palma pra tu, que é maluco. Não, isso eu sou mesmo. Eu sei também. E o Kiko? Ai, cale-se. O Sheik, em termos objetivos, fez mais do que se esperava. Em termos técnicos de desempenho, não jogou nada. Mas você gostou dele nos jogos contra o Palmeiras? Nenhum. Antes que você responda, eu não. Não, ele não jogou. Até ele foi malaco contra a arbitragem, hein? Qual teve um jogo que ele fez um gol? O Mirassol. Tava mal e fez um gol. Isso aí, ó. Mirassol. É isso aí. Áudio e vídeo. Obrigado. Áudio e vídeo, essa fala. Desculpa. Ele não jogou lufas. É isso aí. Ele não jogou lufas. Aliás, que tropeçar na bola e fez um golaço. Então, assim, foi melhor do que imaginava. O Lara também. Se ele não atrapalhar em termos financeiros... Pedro de Lara? Até onde se sabe, ele internamente ele está um pouquinho mais responsável, como falou o Carille. Também não quero, também. E pelo astral dele, zoa o adversário. Então, eu acho que eu diga, hein? Não saindo tão caro... Segue o jogo que ele consegue fazer a fumaça. Só que só tem um detalhe. Ele não precisava de respeitar tanto o presidente do Palmeiras. Não. É comemoração. Não, é a minha opinião. O Emerson Sheik desrespeitou o São Paulo onde ele começou. Ele desrespeita as regras do jogo, com 15 CPFs, 19 gatos. Isso eu não vou nem analisar. É mais do mesmo do Márcio e do Emerson. Agora, jogando, cara, ele tá respeitando. Já se respeitou várias vezes como atleta, chegando atrasado. Mas agora ele tá legal, tá pianinho, tá bacana. Agora que encerrou a carreira, é divertido. Teve um momento, um ato falho do Carille, que tem um determinado momento que ele fala, que a gente acabou de ouvir, ele falou, não é porque ele foi atleta, escapou mesmo. Ele tá aqui, mas assim, já que tá aí, tá de graça. Fica até o final. Ele é muito mais importante do que o Casinho no Corinthians. E a falta de opção no mercado. O Corinthians faz isso com o Danilo, faz isso com o Sheik, porque se você vai contratar aí... Compara, hein? Não, como atleta, não. Tudo, Danilo é 1 bilhão de vezes. Mas o Emerson foi um baita jogador pro Corinthians. O que ele fez com os argentinos naquele jogo com o Boca... O cara tem que ser muito malaco. E o Sheik é tão malaco. 2012 já faz 6 anos. Então, o Sheik é tão malaco que desde 2012 ele não joga o que jogou. Mas hoje, ele tá 6 anos se arrastando. Hoje o Sheik... E ainda é campeão de tudo, Sheik. Hoje o Sheik consegue jogar mais tempo e mais bola do que o Danilo. Mas, ó, fisicamente ele tá mais inteiro. Mas na hora de bater o pênalti, queriam bater o Danilo. O Danilo parecia o Cristiano Ronaldo, rapaz. Meteu lá na gaveta. O Cristiano Ronaldo se inspirou no Danilo. O Carille conversou com o Sheik antes da contratação e falou, ó, eram 3 meses de contrato só, né?
Mas ele falou, ó, eu sei o que você anda fazendo. Aí o cara, ele falou numa entrevista recente. Sem macaquinha no ombro, né? Exato. E falou, eu sei o que você anda fazendo aí no Rio de Janeiro, muita rede social, porque ele andava quebrando foto com champanhe nos bares. E quebrando tudo nessa aqui, e falou, você vai ter que mudar a sua vida fora do campo. E ele mudou, se enquadrou. Viu, pessoal, mas colocar o Danilo na mesma... não dá mesmo. Hoje, colocar o Danilo no mesmo patamar do Sheik na história do Corinthians? Hoje. Na história do futebol. Hoje. São 2 ex-jogadores hoje. Tudo bem, o Danilo tá aqui pro Sheik. Não tem nem dúvida. Aqui, ó. É que o Sheik ficou marcado pela final da Libertadores. Não tem nem o que falar. Mas o Sheik deu um contrato milionário depois daquela final, cara. Ô, Pretzel, na bola, não dá pra colocar. Acabou o bullying no futebol brasileiro aquela noite. Sem a bola, seriedade, O exemplo Sheik para os também ganhou atletas. coisa na carreira, hein, gente? Não, ganhou muito. Campeão pelo Fluminense. Você pode puxar a carreira. Puxa a capivara do Sheik, ele ganhou coisa também. Ele foi tricampeão brasileiro por 3 clubes E diferentes. além disso, ele acabou com o bullying no futebol brasileiro, porque aquela noite parecia Réveillon. E eu gostava de tirar sarro dos meus amigos corintianos, né? Nunca serão. O cara cantar o bonde de outro time no rival, o cara precisa ser mais. Tem até 2 RGs. Eu acho o seguinte, o currículo de títulos, ok, não tem problema nenhum, mas o Danilo como atleta, como profissional, o Danilo é um negócio impressionante. O Danilo ganhou tudo no São Paulo e veio pro Corinthians e ganhou tudo também. Então, o Japão foi vencedor também. Esse jogador é espetacular. E marcou o gol na semifinal contra o Santos da Libertadores. O Danilo vai te catar. O Danilo é bicampeão do mundo, né? Sim, bicampeão do por mundo. Corinthians e por São Paulo. Não é Zidanilo, que é a bobagem. Mas chega perto, hein, mano? E bi da Libertadores também, né? Sim, nem o Zidane se compara ao Zidane. Mas tudo bem, vai brincadeira, mas não se pode levar a sério. E até a seriedade dele e o que ele vivenciou agora, o negócio que ele teve na perna, é um exemplo, e tomado dentro do Corinthians, né? O exemplo que ele foi, ele tinha risco de perder a perna e em momento algum esse cara nunca foi convocado. O Muralha já foi pra seleção e ele não foi, cara. Mauro, você é diferente desse bocozão que tá falando aqui, você não ensaia a carreira de ninguém, né? Eu acho que já devia ter parado. Eu não encerro mesmo. O Sheik, acho que o Danilo devia ter... Aí depende. Eu acho que sim, tem que conversar no final do ano. No fim do ano, sim, conversa. Wilson e Casim vão embora e o Jadson é uma incógnita. Então espera, peraí, vamos com calma. Vocês estão colocando o Jadson no mesmo patamar? Pretzel, não é isso. Calma aí, People. Para o Pretzel, só certeza de renovação já com Balbuena, Jadson... 5 anos pro Balbuena. Jadson e... Danilo, dúvida? Por 2 questões. O Danilo pela questão física e técnica, ok? O Jadson pela questão financeira. Tá. Não é o mesmo patamar. Perfeito. Wilson e Casim, área. Para você, Ricardo, quem tem que ser já, quem deixa pro fim do ano e quem nunca mais? Daí, vai Balbuena. Já. Olha. E o Jadson eu penso. E o resto não? Pode tudo embora os outros. Mauro, pra você, dos 5 aí que tem que contratar. Balbuena tem que manter o máximo possível. Danilo eu conversaria em dezembro e Jadson é a questão financeira, mas ainda acho importantíssimo o Jadson. O resto, tchau. Ademir Quintino. Até pra provar que tentaram em rede social com linguagem subliminar dizer que eu de novo, não. gozava de xenofobia. Tem que... É isso mesmo, gozava de xenofobia. O Balbuena que é um dos melhores zagueiros do Brasil pra ontem. Só. O resto? Nem Jadson, nada? Muito obrigado por tudo. Valeu. Grandão. Como diria Zeca Pagodinho. Valeu, grandão. Pra vocês, People. Jadson, bom jogador, não pode renovar no mesmo patamar que ele voltou da China, né? Porque aí é uma cifra fora da realidade. Dizem que é esse o problema do Balbuena, né? O que ele tá pedindo é meio Itaquerão, né? E o que aconteceu? Não, tô vendo o som, eu nunca tinha reparado na sua. Quando você tira o óculos Você é fiscal de tatuagem agora? O Balbuena, bom jogador, Jadson, bom jogador, desde que se adequem ao que o Corinthians pode pagar. Wilson não dá, um abraço, Casim nem se fale e Danilo não dá mais também. Alguém sabe quanto é a premiação do Campeonato Paulista? 5 milhões só, pouquíssimo. 5 milhões? A informação é o seguinte: todo e qualquer jogador do elenco profissional do Corinthians vai receber 100 mil reais pelo título paulista. Pode ter jogado um jogo
ou pode ter jogado todos os jogos? O seu amigo Casim recebeu 100 mil. Por incrível que pareça. Como diria o Nelson pra você, chupa, 100 mil, Casim, como é que pode? E essa grana também, o que sobrar, vai ser também para pagar salários. Aí, claro. Bom, é isso aí, gente. Esse é o Corinthians. Quem jogou todos? Claro, tá. É raro o clube fazer isso. É raro, mas o Corinthians fez. Esse é o Corinthians que chega como um dos favoritos do brasileiro, não? Claro que chega. Com o Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras. Com o sistema de jogo que tem o Corinthians, no pontos corridos é forte. Pra ser campeão não chega, não. Então, ô Cássio, eu quero saber de você, Cassião. Você que pegou tudo nos pênaltis lá contra o Palmeiras, foi o herói mais que o Vanderlei, né? O quê? O Vanderlei não pegou nada na hora que precisou. Mas o Cássio pegou. O Jair também pegou bastante. Contra o Santos pegou. Pegou contra o Santos. Então pronto. Então o Cássio, na entrevista que ele concedeu de forma exclusiva para o Esporte Interativo, sentou ali, lapelinha, microfone, falando com o Flávio Passos, vários assuntos, ele falou também sobre o Campeonato Brasileiro, né? De que maneira que o Corinthians entra para disputar o Brasileirão. E aí, Cassião, como é que entra o Corinthians? Chegou com moral, ganhamos um título na casa de um rival, numa situação adversa, viemos de uma derrota e revertemos o resultado na casa do rival. Acho que vamos com muita confiança e com essa confiança vamos começar. Lógico que com muita humildade, muito trabalho, os pés no chão. Acho que temos que manter a mesma filosofia que nós temos, pensar jogo a jogo, passo a passo. Corinthians em si, só por ser Corinthians, já nós temos que ir em busca de todos os títulos. Tem o Brasileiro, logo em seguida tem a Libertadores, tem outros campeonatos, mas já vamos pensar no Brasileirão. Domingo já tem um jogo muito importante e eu acho que uma situação que a gente almeja ser campeão novamente. Na minha opinião, o time a ser batido porque é o atual campeão. Meio ruivo, aqui, ó, Gilmar dos Santos Neves, inigualável, monstro. Ronaldo Giovanelli foi o goleiro que mais atuou na história do Corinthians. 601 jogos. E esse cidadão que quando chegou aqui contratado pelo Corinthians, a imprensa de São Paulo não sabia quem era, jogador revelado no Grêmio. Já tinha jogado na seleção, já tinha jogado em 2007. Seleção, exatamente. Cássio entrou para a história, merece uma junto com o Dida Você também. merece todos os meus aplausos pelo que você está fazendo. Vai para a Copa, não? Viu? Vai para a Copa. Falha como todos os goleiros falham também, mas o aspecto positivo, na minha opinião, decisivo, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Mauro, então, esse cidadão merece meus parabéns. Qual foi o pênalti mais difícil de pegar? Esse que ele pegou do Dudu ou o Marcos com o Marcelinho? O Marcelo estou mais forte. E o Marcelo é mais jogador que o pênalti do Dudu, ele vai no canto. O Lucas Lima no canto esquerdo, normalmente é mais difícil pro goleiro, na média. É que eu digo que os dois bateram no mesmo canto. Os dois bateram. É que canhoto cruza sempre. O Marcelinho não é no mesmo canto do Dudu bateu? Não, Marcelinho no mesmo canto do Dudu, lembra muito até a camisa 7. Por isso que eu tô te perguntando. Do Dudu foi... O do Marcos é mais difícil de pegar? Bem mais difícil, até porque o Marcelo Carioca é muito mais jogador que o Dudu. Não, mas pega na bola... Não dá pra comparar. Não, eu tô dizendo a cobrança, porque a cobrança do Dudu, ela é muito forte, cara. Sim. Foi no cantinho, foi bem. Mas a do Marcelinho é mais impressionante ainda e é mais impressionante a defesa do Marcos. Mas tu lembrou um jogo que, na minha opinião, o Marcos ele foi o personagem espetacular, fechando. Sim. Mas ali, eu morava em Porto Alegre, eu vi os dois jogos. O jogo de volta que o Corinthians tinha ganho o jogo de ida era dado com favas contadas. Sim. O Palmeiras conseguiu um resultado espetacular, né? O Corinthians, 99 e 2000, nos 4 jogos, o Corinthians estava um pouco melhor em 99 e perdeu graças ao Marcos. E em 2000 era muito melhor e perdeu. Acontece, 2 nos pênaltis. É porque me lembrou muito a mesma cobrança que é no mesmo canto. É o mesmo jeitão. Mesmo canto. E o Cássio, olha, o Cássio tem 6 anos de Corinthians. O Rogério Ceni teve 19 anos de São Paulo e o Cássio está a 2 títulos de igualar o Rogério Ceni. Impressionante. Eu ainda acho que ele é, até nessa regressão que fez o Pretzel, o Gilmar é na história do futebol brasileiro. O Dida, tecnicamente, é muito mais goleiro que o mas muito mais goleiro que o Cássio, muito mais goleiro que o Ronaldo Giovanelli. Teve menos tempo, né? Teve menos tempo, foi fundamental no primeiro título de 2000. Muito tempo no Cruzeiro. Agora, o Ronaldo é o mais corintiano dos goleiros, foi um baita goleiro. Agora, o Cássio, ele consegue já chegar nesse nível de Gilmar, de Dida e Ronaldo Giovanelli. Só de se colocar nessa
essa comparação. E ele não foi embora por isso aqui, né, Mal? E com detalhe, ele quase foi pro Besiktas da Turquia. Ele foi fundamental na Libertadores de 2012. Mundial. Monstruoso. Foi a muralha do Japão contra o Chelsea. Agora, de novo, quer dizer, no Brasileiro do ano passado também. E ele falou naquela resposta a respeito do Corinthians ser o time a ser batido no Brasil. É o Corinthians a ser batido no Brasil? O campeão brasileiro. Eu colocaria, mas o time a ser batido eu não chegaria tanto. Eu colocaria o Corinthians no escalão, dos 5 primeiros. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Ponto. Grêmio e Cruzeiro abaixo de Corinthians, você acha? Eu misturaria. Não, eu botaria os 5. Eu acho que entre esses 5 aí, o Corinthians tem toda a condição de superar os outros 4. Eu acho, mas eu não colocaria o Corinthians como franco favorito. Eu coloco o Corinthians na segunda prateleira. Os 4 que você colocou e o Corinthians na segunda. Colocaria o Corinthians na segunda prateleira. Ou seja, quinta força. A quinta força. Uma prateleira de Corinthians é a quinta força pra mim. Não começa com esse negócio aí de novo, hein? O Corinthians tem uma vantagem hoje, na minha opinião, em relação aos adversários, que é o seu treinador. O Fábio Carille hoje... Você acha o Fábio melhor que o Renato Gaúcho? O Fábio, em termos táticos... Estou te perguntando. Sim, em termos táticos, sim. O Fábio Carille, e outra, ele não fica muito afeito também. Você acha melhor... Viu, a modo de jogar, você acha o Carille melhor que o Mano? Não, você tá fazendo comparação. Você acha o Carille melhor que o Mano? Eu tô te respondendo por que eu acho o Carille melhor. Deixa eu terminar. Então termina. O Carille não é feito a uma forma só de jogar. Isso é verdade também. Tá, viu? E ele utiliza o que ele tem no elenco. Já barrou o Romero, que é importante taticamente. Ele extrai o máximo de jogadores nota 5, eles conseguem o cara. E não se aferra a um esquema tático só como foi o Presto. Ele tem variantes táticas, o Carille. O Carille hoje é inferior ao Renato Gaúcho e ao Mano Menezes como treinador. Respeito a opinião, mas eu concordo. A fase do Renato é boa, mas eu não vejo ele nesse acrescentaria o que disse o Pretzel, não só o Carille, que eu acho um treinador formidável e tem tudo para ser futuramente um técnico de seleção brasileira, depois do mas Renato. Principalmente ao sistema de jogo consolidado. O único time em São Paulo que tem um sistema de jogo há uma década o Corinthians. No São Paulo não, no Brasil. É engraçado ouvir isso do Ricardo, né? Que o Renato é tudo isso. Até outro dia falava que era jogador de futebol e tal. Foi só ganhar os títulos. Virou. Agora, ele é resultado. Agora, faça favor. Pro seu Márcio que tá chegando agora. A Dona Maria, faça favor. Que Dona Maria? Vai, a Dona Maria pra mais. Eu provavelmente vou tomar o cartão amarelo, mas com gosto. Não, você já tem amarelo. Esse cidadão é um imbecil. Porque ele não me conhece. Eu sou um dos caras que mais defendi o Renato na história do futebol brasileiro. O senhor falava como treinador. Se o senhor voltar lá atrás, certa vez o senhor vai ver. Ele dedicou o título da Libertadores ao Ricardo. Não, a mim não dedicou. Mas o Renato Gaúcho eu sempre gostei como treinador. Certa vez o seu Marcelo Pirilo Teixeira, não sei por que veio perguntar sobre o treinador, que o Santos não tinha. Falei, traz o Renato que ele é ótimo. Eu sempre defendi o Renato. O Renato é ótimo, diferente daqueles que acham que ele só ficava na praia. Sou fã de carteirinha do Renato, não é de hoje, de muito tempo. Chegou agora e quer sentar na janelinha. Eu não lembro dessa parte aí, não. Olha lá, o senhor tá fora. Vai tomar um banhinho ali, vai pro vestiário. Amarelo, porque ele já tomou vermelho, aí zero. Agora nova série, amarelo. Eu tenho notado rastros, vários rastros. Vai tomar outra. Viu, de desespero do Ricardo Martins. Porque quando a gente... Tem desespero aqui, não. Quando a gente escancara a sua incoerência aqui, qual ele ataca os componentes do programa com agressões verbais. Qual foi? Rastros fortíssimos. Ô, Scarface, qual de foi? desespero. E ainda é grosso com os companheiros. Quero saber qual foi a incoerência. Vermelho. A cicatriz, ela já sei disso. Mais caráter e força, por exemplo, para aguentar caras como tu. Fico contente por isso. Que bom. Nessa você foi mal, hein? Não, mas ele me chamou de pigmeu, Scarface. E a informação de momento do Corinthians. E aí é um fato também. A informação de momento do treino do Corinthians, o Flávio Passos, nosso repórter, está lá. E ele informa que o Carille trabalha o time do Corinthians neste momento sem Gabriel e sem Maicon, colocando Ralf e René Júnior como titulares, mantendo o Romero no time e o Matheus Vital centralizado como 9. Tá certo. Essas são, tem explicação. Essas são algumas alternativas do Fábio Carille para o time do Corinthians. Ele já está preparando o Corinthians. Já prepara o Corinthians sem o Maicon. O Maicon vai embora. Prepara o Corinthians sem o Maicon, que está a caminho do Shakhtar. Então, mas ele já está preparando o time, não sem ele. E o Vital de novo, hein? Meu parabéns, hein, Maicon. Muito bom jogador. Muito bom. Muito bom jogador. Esse é o jogador que tinha que segurar, jogador, e não só muito bom jogador, também falando em pressão, que a gente viu ontem do Cristiano Ronaldo aqui. Verdade. O moleque lá no Allianz Parque bateu o pênalti decisivo, o pênalti do título do bicampeonato. É muito bom jogador, pode jogar lateral esquerdo. O Michael já é um mérito do Corinthians conseguir segurar um jogador com esse talento. Ele já tinha sido importantíssimo na semifinal
semifinal, nas quartas de final com o Bragantino. Também desde a base, belo gol. Opa! Ótimo jogador. Vocês colocam com esse time, então é Ralf, René Júnior, né? Jadson, Rodriguinho, Romero e... Não, o Jadson fora também. O Jadson fora. Vital, Rodriguinho, Romero e Cleison. Romero e Cleison, perfeito. O Vital pode fazer essa função, né, nesse 4-4-2 que o Carilli está começando a vender bem, que é um 4-2-4. É um 4-4-2. Ele chegou assim no Nordeste. Chegou a jogar assim no Nordeste, Matheus. Agora... Não, o Matheus é o tal do Vasco. Em termos de nomes... Outro Matheus, o que é centroavante, é outro Matheus. Em termos de nomes, o Corinthians está atrás de Flamengo e Palmeiras, em termos de nomes. Até demais times, até demais Cruzeiro. Em termos de nomes. Agora, tu pega o Corinthians... Mas hoje em dia aqui no Brasil, isso aí não pesa muito, viu, Preto? Sim, mas tu pega o Corinthians e coloca o Fluminense do lado, que é o primeiro adversário. Pessoal, a diferença hoje dos grandes de São Paulo para os grandes do Rio... Exceção ao Flamengo. Ela é imensa, exceção ao Flamengo. Ela é imensa, cara. Então é o seguinte, o Corinthians... joga domingo, mas como franco favorito contra o Fluminense, como o Palmeiras joga contra o Botafogo, mas eu duvido que a gente vai ter o que teve ano passado, um time disparar como o Corinthians disparou, a campanha Corinthians. E pra ganhar o Campeonato Brasileiro, você tem que ter, cara. Mas tu não acha o Corinthians favorito contra o Fluminense? Sim, o Fluminense, mas perdeu muito jogador. O Corinthians, pra mim, é a quinta força hoje. O René Júnior não joga mais que o Ralf nem que o Gabriel, né? Ele é melhor de passe, saída de bola, né? O Espímpolo entrou bem no time, cara. Será que ele estava bem bom jogador. Aconteceu alguma coisa com o Gabriel no Corinthians? Então, eu não tô entendendo. Dizem que ele é o leãozinho de vestiário, né? Que ele fala demais. Eu posso te dizer o seguinte, viu? Eu entrevistei o Ralf depois da decisão. O Ralf disse o seguinte, eu fui escalado pelo Carilli e o Gabriel respeitou quando eu entrei no time. Assim como eu respeitei no primeiro jogo que ele foi titular e eu fui reserva. Ele falou bem assim. Mas você escalaria quem hoje lá do Ralf? Não. O René Júnior ou o Gabriel? Sim. Aí tá sem o Ralf. Eu escalaria o Gabriel. Só que o Gabriel... Com o Ralf? Desculpa, os dois não entendeu. Ralf e René Júnior. Ralf e René Júnior. Pra mim seria Ralf e Gabriel. Sim. O Gabriel a gente cansou de elogiar na primeira fase do Paulista. Aí começa o mata-mata. Ele teve uma queda técnica no mata-mata. Ele pensou mais em bater do que jogar. O Corinthians não jogou tão bem. Se preocupou mais em duelar. Contra o Palmeiras no primeiro jogo em Itaquera, era pra ele ser expulso. É verdade, também é verdade. Mas vocês não acham esquisito? Jogar o René Júnior e não jogar o Gabriel? Não, o René saiu por lesão, depois demorou e tal. Assim, o Gabriel é concorrente do Ralf. Você pode montar os dois. Você tirou o Michael. Você tirou o Michael. Mas o Carilli tá dando pistas de que ele pode mudar a equipe dependendo do adversário. Aliás, o Mauro, ele falou isso no de placa ontem, que o ano passado ele montava o Corinthians e não estava nem para o adversário. Isso. Que esse ano ele monta o Corinthians muitas vezes em função do adversário. Mas é mesmo. Então, às vezes, por exemplo, ele tinha explicado quando ele colocou o Ralf, ele queria um jogo mais físico, o Ralf. Um jogo com um pouco mais de qualidade, de segurar a bola com o Gabriel. Agora, por exemplo, Ralf e Gabriel ficam um pouco mais defensivo. Fica se você comparar Gabriel e Michael, Ralf e Michael. Agora, o Gabriel no Botafogo, ele era mais um segundo volante do que o primeiro volante, porque ele foi bem no Palmeiras e muito bem no Corinthians. Então ele tem essa capacidade, o Gabriel. Você pode fazer Ralf e Gabriel também. Sim, o Flávio Passo confirmou o Corinthians, mas se a gente pegar, olha aqui, o Fluminense, Júlio César, Gilberto, Gum, Ibanez e Ayrton Lucas. E quando jogar com três zagueiros. Olha a diferença. Aí tem Richard Douglas, né? E aí tem o Sornosa, Marcos Júnior, Pedro, tá me faltando um aí, que tem que jogar, me ajudem aí. Tá agora pode ser o Kleber Gladiador, né? Tá chegando. Tá chegando, mas que não vai jogar domingo, por exemplo. Então é o seguinte... Não sei, será que não? Quem? Se sai no vídeo... Eu não vi o time... 33, 34. O time contra o Nacional de Potosí, eu confesso que eu não vi a escalação. Mas o Kleber joga fácil no Flu. Vai jogar titular no Fluminense, joga fácil no Flu. O Kleber que a gente já conheceu. Enfim, o Fluminense precisa de jogadores mais experientes, encorpados, sabe? Que tem uma molecada de bom nível. Teve um jogo que eu assisti do Corinthians logo, que foi o clássico no Pacaembu contra o Santos. Ele fez até o gol. Ele jogou muito bem essa partida. Ele já vinha bem do Bahia e é bom jogador como segundo volante, pode ser num clube mais qualidade técnica, como o Corinthians, o René Júnior não pode ser. Mas vocês estão falando de qualidade técnica. Ele fez aquele gol no Vanderlei, né? Vocês falam de qualidade técnica. O Corinthians, hoje, ele é muito mais organização e tática do que qualidade técnica individual. Ele é muito bem. A força do Corinthians hoje é o conjunto. É a manutenção de uma ideia, da filosofia de trabalho. Eu até coloco para vocês isso, porque o Corinthians talvez hoje não seja o melhor time, e o Ricardo quer colocar o Corinthians numa segunda prateleira como se fosse a quinta força, mas falando de forma individual, jogador por jogador. Mas se você pegar a organização de cada time, o Corinthians é o melhor. É mais ou menos o Corinthians é mais difícil de ser batido. Porque é o futebol coletivo, pra mim, o Grêmio é uma ideia.
no nível do futebol de hoje. O Grêmio é melhor que esse ano o Grêmio jogou contra a Avenida. Vamos com calma. Não, mas sim, mas é um campeão da Libertadores. Sim, tudo bem, ano passado. Campeão da Recopa. Por exemplo, que é aquela questão que a gente pode usar não só no passado, mas em outros anos, quando tem um time campeão da Libertadores. Pegando só no caso brasileiro, um time campeão da Libertadores, acho que até é uma boa ideia para uma pauta aí, gente. A gente comparar, vai não ir muito longe, mas anos recentes, em que tivemos um brasileiro campeão da Libertadores que também não é campeão brasileiro. São campeões. Qual que era o melhor time na época? Porque, às vezes, o campeão da Libertadores contra do brasileiro. O melhor do brasileiro. Então, ano passado, qual era o melhor time? O Grêmio ou o Corinthians? Houve 2 jogos. Mas 1-0 o Corinthians em Porto Alegre e 0-0 aqui. Mas o Grêmio também pensou em mais Libertadores. Amassou, cara. O Cássio pegou até pênalti. Pegou pênalti e tal. Perdeu o pênalti em 16. E aqui o Grêmio não veio completo, 16 foi o Palmeiras brasileiro e Libertadores... Não, tô pegando times brasileiros, se for. Por exemplo... E aqui ele jogou completo o Grêmio. 2013 é um ano interessante. O Galo doido e o Cruzeiro. Qual era o melhor time? Embora lembrando que em 2013 a Libertadores ia até o meio do ano, o brasileiro até o final. Já não é a mesma coisa. Ano passado é interessante. Por exemplo, 2013, o Galo doido ou o Cruzeiro dos primeiros títulos, que foi 13 e 14, o Atlético tinha mais jogador. O Atlético era mais jogador e era um time mais emocionante de ver. O Grêmio era muito eficiente. Fluminense? O Corinthians e Fluminense. O Grêmio? Eu acho o Corinthians mais que o Fluminense. Santos e? 11 Santos e Corinthians. O Grêmio, Mauro, o Grêmio tem o seguinte, eu achava ele não foi campeão brasileiro. 10 Fluminense e Inter. Mas o Grêmio vai à Libertadores ganhando o Campeonato Nacional, que é a Copa do Brasil, né? Não, é bem legal também. Sim. É legal também. Anterior. Porque, inclusive, às vezes tem acontecido, ainda mais com a Libertadores pichada, você vai largando um pouco o brasileiro. Né? Então, assim, era interessante, porque tem vezes que o time melhor é o da Libertadores, mas às vezes tem o time que é brasileiro. Mas eu acho que o Grêmio do ano passado era melhor que o Santos também, quando ganhou a Copa do Brasil em 10, para ganhar a Libertadores em 11, com treinadores diferentes. Tudo bem. Um ano pro outro, tudo bem. Agora, chama a atenção o seguinte, a Copa do Brasil define na semana que vem os times que passam para os 5 finais, né? Para as oitavas. Que se juntam aos 11. Isso. E haverá a primeira rodada de oitavas antes da Copa do Mundo. Haverá a primeira rodada. A definição é depois da Copa. Haverá a primeira rodada de oitavas em meio ao início do brasileiro. Isso então, aconteceu numa Libertadores. Já aconteceu Libertadores. A gente pode 94 ter, também. A gente pode ter por sorteio, daqui a pouco, de 14. um Corinthians e São Paulo de novo. Se o São Paulo passar no Atlético Paranaense, a gente pode ter um Grenal. A gente pode ter isso ainda. Antes da Copa. Que ano que foi aquele? Foi São Paulo e Palmeiras que 94. Aí jogaram esperou e depois... 27 de maio só foram jogar dia 24 de julho. É um erro, né? Ou você faz antes o mata-mata. O Palmeiras ir pro Japão e voltar na sexta-feira para pegar o São Paulo e perder. Bem, Mauro. Obrigado, Mustafa. Mas aí, Mauro, ou você faz o mata-mata antes, Mustafa, ou faz as duas depois, né, cara? Não, tá errado. Estava errado, ok, mas acontece. Mas mais errado ainda, o Palmeiras vai ganhar uma grana no Japão e volta na sexta-feira pela manhã para jogar uma final contra o São Paulo, uma semana depois do Tetra e com o elenco inteiro chegando. Perdendo por força o Boiano 2-1. E obrigado, Mustafa Concurso, por ter ido naquela viagem. A semana não é boa mesmo de lembranças, hein? Aí, por falar em lembranças... O Mauro tá afetado, mas realmente gosta demais. Por falar em lembranças, o Corinthians foi campeão no Allianz Parque, mas em Itaquera teve aquela confusão, lembra? A expulsão do Felipe Melo de um lado, o Cleison do outro, e acaba de sair os denunciados daquela confusão, serão chamados e julgados e... Pra quê? Dependendo da punição, eles têm que pagar. Outro jogo. Né? Em dias. Quem pegar a punição em dias... Não é dias. Nunca. É jogos, é paulista. É jogos do paulista. Depende. Depende. Sai e troca por 2 bolachas e uma água mineral. Que nem foi o Jailson. Deram 3 jogos pro Jailson, efeito suspensivo e depois foi pra 2. Esses caras aí só gostam de aparecer. O que eles querem é isso. A gente tá gastando tempo falando desses caras aí no tribunal. É isso que eles querem, só aparecer. O Luca não sei o motivo. Quer dizer, deve ter algum motivo. Luca brigou com o assessor não, com o auxiliar técnico do Palmeiras. Pessoal, Roberto Ribas. Me responda você 5, por favor. Nós 5? Não, por favor. Pois não. 4,5. Dá para acreditar no STJD? Acabei de falar, é 5. A federação, com a nota oficial de ontem. Nossa, a nota oficial da Federação Paulista. O senhor ficou em silêncio quando eu tentei entrevistá-lo ali. Mauro Silva, um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Esse nome, Mauro? É vice-presidente da federação hoje. A nota oficial da federação sobre mas tem algo pior. O resto do Campeonato Paulista. Então é o seguinte, por que nós estamos falando nisso? Tem algo pior, tô contigo. Tem algo pior. Pior que a nota da federação foi a entrevista hoje no Sindicato dos Árbitros. O Arthur mandou um abraço pra ti. Foi pior ainda. Quem?
o Arthur. Não conheço esse cidadão, ele defende algumas situações extremamente defensáveis, ninguém pode ser atacado, achacado, a família dos árbitros também. Tá bom. Até porque se você não tem culpa, às vezes, se há uma interferência externa indevida, como foi do Dionísio Roberto Domingos, independente do que ele falou, não podia chegar lá. E nem tá lá, e menos ainda chegar. Agora, o que não pode, voltando à nota oficial da FPF, interpretativo. Cara, quer dizer, você distorce. As notas oficiais são qualquer nota. A banana tá comendo uma macaco e o Porsche tá fazendo xixi no cachorro. Como pra mim é Cristiano Ronaldo ontem. Aliás, ontem... De ontem não foi, pra mim não. Eu só fiquei muito feliz com a confusão do Madrid. Rapidinho, só pra dizer o seguinte, tem coisa pior que a imprensa esportiva brasileira, a imprensa esportiva espanhola. A capa do Marca, botando lá uma foto, pênalti, e assim, não se discute, que é o pênalti mais discutível dos últimos anos, é horrorosa. Né? E uma foto pra provar, como se a foto provasse. Tá na internet, tá legal, tá na foto. Se você cair da cadeira e colocar a mão pra te segurar e tirarem uma foto, eu achei que eu tô puxando você da cadeira e te matando. Beijo de avó na neta é pênalti, expulsão por foto. Essa é a capa do Marca, que é o Jornal de Madrid. Aí o Jornal Mundo Deportivo da Catalunha coloca roubo do século. Gente, vocês conseguem ser piores, mais clubistas e barristas do que jornalistas esportivos brasileiros. Obrigado, imprensa esportiva espanhola. Vocês são demais. Eu queria te fazer uma pergunta sobre ontem. Chegaste a ver o diretor de arbitragem da UEFA no campo? Aliás, não, porque eu procurei, eu tentei durante todo o tempo. O Sérgio conseguia. Isso é verdade. E que coisa maravilhosa o abraço do Cristiano e do Buffon. E mais maravilhoso ainda, cara, antes de bater o pênalti, o Cristiano Ronaldo marca um golaço de pênalti, o Buffon sendo expulso, a torcida do Real Madrid, daquela possibilidade, batendo palma pro Buffon, dos grandes momentos. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais disso, depois do intervalo. Lembrando que na Europa, a União